Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão, terem resultados desde a primeira sessão, sendo acupunturista fora da curva. O que é o acupunturista fora da curva? É aquele que sabe olhar o seu paciente de forma integrativa, aquele que consegue chegar na raiz do problema, inclusive na raiz do problema emocional dos seus pacientes. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e nesse caso clínico de hoje nós vamos falar sobre um caso de ansiedade com sensação de sufocamento. Vamos bater um papo sobre esse caso? Acho que vai ser interessante, hein? Vou fixar aqui o tema da nossa live hoje para a gente começarmos, né? Lembrando que as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional se encerram hoje. Tá? Hoje é o último dia, ainda temos algumas vagas. Basta você fazer sua inscrição lá no link da minha bio para você também ter no seu currículo todo esse conhecimento muito interessante. Ansiedade com sensação de sufocamento. Perfeito! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer um bate-papo incrível aqui desse caso clínico. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui, porque daqui a pouco, mais tarde um pouquinho, né? Como eu combinei com vocês, amanhã nós não teremos um café com acupuntura, porque eu vou para Curitiba para o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial esse final de semana em Curitiba. Então quem for aí de Curitiba, nos vemos nesse final de semana aí no curso presencial, tá? Show? Então vamos lá, ó. Paciente do sexo feminino, 31 anos de idade, quadro clínico de ansiedade. Tá? Não sei se vocês já perceberam, mas a quantidade de casos com características emocionais que estão aparecendo no consultório, tá? Se vocês ficarem atentos, por trás daquela dor de ombro, por trás daquela dor lombar, por causa da enxaqueca do seu paciente, sempre vai ter uma raiz emocional. Essa é a grande diferença dentro da medicina chinesa. Se você souber tratar isso, você vai ter resultados muito mais efetivos. Tá? Então, ansiedade com sensação de sufocamento, tá? É uma paciente que também apresenta dor no quadril, dor em punho direito, tá? Dor em punho direito, está relatando muita azia, insatisfação, irritabilidade, tá? Prefere o sabor doce, tem os pés e as mãos frias, baixa libido, problemas de visão e unhas fracas, tá? E a menstruação está irregular. Olha as características. E tem reclamado agora, né, a respeito de hemorroidas com sangramento. Diz que está incomodando muito ela, as hemorroidas. Show! Aqui agora nós temos então, né, algum processo, né, e depois eu passo alguns pontos específicos, inclusive pontos extras, né, que tem bons resultados para hemorroidas, tá? Mas vamos falar no caso clínico dela para a gente entender um pouquinho melhor, porque inclusive, né, essas questões emocionais aqui podem estar ligadas a vários fatores. Ligados a vários fatores. Olha só, vamos lá. Essa paciente, então, ela vem apresentando um quadro de ansiedade com sensação de sufocamento. Tá? Uma característica emocional, né, que está gerando um comprometimento físico, aquele aperto torácico, aquela sensação de sufocamento. Parece que o ar não entra.
né? Então, é uma questão muito importante que nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Tá? Porque isso vai fazer com que a paciente tenha um resultado melhor lá na frente quando você traz para ela esse autoconhecimento, esse autocontrole das emoções. Para trabalhar a ansiedade, não basta então IVG-20, não basta C7 e C3, não basta triângulo de Buda. Precisa trazer, né, uma linha terapêutica que será capaz de estimular nervos periféricos que vão chegar lá no sistema nervoso central e melhorar a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, promovendo um processo de racionalização, de conscientização das emoções. Isso vai fazer com que o seu paciente gere um autoconhecimento, e esse autoconhecimento gera um autocontrole emocional. Essa é a grande diferença do tratamento de uma emoção de maneira mais profunda, trazendo não só uma limpeza emocional, mas uma ressignificação dessas emoções. Tá? Para quem aí já assistiu aulas de eventos que eu faço, né, emoção e sentimento são estruturas que precisam, né, de estar em constante mudanças. Emoções são importantes porque elas te trazem, né, te tiram da zona de conforto para trazer um processo evolutivo. Mas se ela traz, ela fica aprisionada, ela promove um processo de paralisação. E nós queremos que o nosso paciente tenha força de vontade, tenha foco, tenha concentração, tenha discernimento. Que essas emoções não paralisem ele, mas que essas emoções gerem um processo evolutivo. Por isso que eu falo que os acupunturistas que dominam a acupuntura na inteligência emocional são agentes de transformação. Show? E aí, então, esse quadro de ansiedade, mas associado também, ela tem essa dor no quadril. E a dor no quadril está ligado a emoções mais profundas, como frustrações, raivas, mágoas e possíveis rancores. Ah, professor, então todo paciente que tem dor no quadril, eu posso afirmar isso dele? Não, mas é um indicativo. Por isso que a avaliação emocional ela é minuciosa. Ela precisa ser feita com detalhes. Diferente de um diagnóstico energético que você olha a língua da paciente e você fala que tem isso, isso e isso de desequilíbrios energéticos. Faz sentido isso para vocês? E assim também ela vem apresentando a dor no punho. Dor no punho também está ligado muito à questão emocional, porque aqui passa os meridianos do fogo. Pericárdio, coração, intestino delgado, triplo aquecedor. Então, esses meridianos nutrem o punho. Se você tem uma ansiedade, essa nutrição fica comprometida, gera dor. Show? Olha, azia, insatisfação, irritabilidade. Olha a emoção da madeira lá que pode estar interferindo no quadril, tá? Tem preferência pelo sabor doce, está com baixa libido, tá? Tem problemas de visão, unhas fracas, a menstruação está irregular. Por que será que a menstruação pode estar irregular? Porque o organismo precisa de limpar as emoções, e se não consegue limpar as emoções, o que ele faz? Ele gera uma menstruação irregular. Ele precisa adiantar, ou ele acaba atrasando esse processo. Por quê? Porque tem muita emoção enraizada, que ele precisa limpar, porque essas emoções estão causando alterações energéticas e físicas nesses pacientes. Show? Então, e agora ela apresenta, né, está apresentando hemorroidas. E as hemorroidas, então, né, com o sangramento, quem coordena vasos sanguíneos é o fogo. Então, olha que a ansiedade pode estar interferindo, inclusive, nas hemorroidas. Por quê? Porque quem coordena vaso sanguíneo é o elemento fogo. E quem coordena, né, a alteração de forma para não deixar ter a dilatação e o extravasamento de sangue, quem segura o sangue dentro dos vasos sanguíneos é a terra. Então a terra interferindo no fogo
pode gerar hemorroidas. Show? Perfeito? Maravilha! Então, olha só o padrão de desequilíbrio dessa paciente. Então, nós já sabemos que tem menstruação irregular, e isso pode estar vindo pela tentativa de limpeza emocional, que às vezes acelera, às vezes retarda um pouquinho, então deixa muito irregular. Tá? Temos também as hemorroidas, que pode estar vindo por esse processo emocional, e mais ainda, o processo emocional propriamente dito, né, que gera toda essa alteração emocional do paciente, como sensação de sufocamento. Tá? Então vou trazer a foto da língua aqui para a gente fazer um diagnóstico, e depois nós falamos mais a respeito de cada um desses detalhes. Essa é a língua da nossa paciente. Vamos fazer o diagnóstico preciso? E aí, tem saburra essa língua? Tem saburra essa língua? Sim ou não? Se tem saburra, ela é branca ou amarelada? Saburra está mais para branca ou mais para amarelada? Sim, uma saburra branca. Perfeito. Saburra branca. Então, fechou. Chegamos que essa língua tem saburra branca. O segundo fator que nós vamos avaliar é a cor dessa língua. Essa língua é uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Perfeito, né? Ela tem uma palidez nas laterais, né? E a ponta está mais vermelha. Vermelha na ponta e mais pálida nas laterais. Show, perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua, as alterações de forma. As alterações de forma. Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Tem fissura? Tem edema? É volumosa? É volumosa? Show! Perfeito! É volumosa, né? Tem também, né, essa fissura. É uma fissura mais superficial, mas tem sim uma fissura. Tem fissura e está edemaciada. Perfeito. Ah? Tem algumas marcas de dentições, né? Leve, mas tem. Tem sim um pouquinho de marcas de dentições. Show. Tá? E aí, né? Que mais que tem? Tem petequias? Tem petequias também. Tem petequias. Show! E o último fator que nós vamos avaliar. Essa é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Tem umidade? Tem acúmulo de líquidos orgânicos? Perfeito. Então é a língua mais úmida. Show! Então agora vamos traduzir o que nós encontramos. Vamos traduzir o que nós encontramos, tá? Ó, saburra branca significa o quê? Que tem frio interno. Frio interno. Tá? Vermelha na ponta com petequias significa o quê? Calor. Calor. Show de bola. Pálida nas laterais significa uma deficiência de sangue. Nas laterais. Em especial onde? No fígado e na vesícula biliar. Tem fissura. Tem uma deficiência de energia aí.
De quem? Do baço. Tem edema? Se tem edema, nós temos uma estagnação de Ti do baço. Denteada, essa estagnação já está chegando aonde? Nas laterais, no fígado e na vesícula biliar. Está úmida, em especial nas laterais, tá? Em especial nas laterais, que mostra que tem uma deficiência de energia Yang, Qi, do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular, o Jin-E, então acaba gerando um processo de acúmulo de líquidos orgânicos ali na língua. Show, perfeito, vocês estão afiados. Ó, as petecas podem ser por uso de medicação? Pode, tá? Pode. Mas não temos como afirmar ser da medicação. Perfeito? Show de bola? Então, fizemos o diagnóstico energético e agora nós vamos comparar com a fisiologia energética. Então, nós temos aqui uma paciente que tem um frio interno com calor, tá? E quando nós avaliamos um caso de uma paciente que tem ansiedade com sensação de sufocamento, o que era a primeira coisa que nós imaginaríamos? Que a língua estaria muito vermelha. Mas olha só o quanto os comprometimentos energéticos, eles são individuais para cada paciente. É uma paciente que sim apresenta frio, ela também apresenta calor, em especial na ponta da língua, tá? Mas ela também tem uma deficiência de sangue. Uma deficiência de sangue. Que essa deficiência de sangue está vindo por uma deficiência de Yin do baço, que gera uma estagnação de Ti do baço, que gera uma estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar, que não deixa o sangue circular da melhor forma possível, gerando uma deficiência de sangue, em especial no fígado e na vesícula biliar. E essa estagnação com essa deficiência nos justifica, então, o fato da menstruação estar irregular. Show? Estão pegando aí? E também essa paciente apresenta uma deficiência de energia Yang Qi do pulmão. Essa paciente tem sim frios nas extremidades. Os pés e as mãos são frias. Tá? A sudorese noturna ela não reclamou a respeito. Ela não falou. Mas vocês estão vendo que fazendo o diagnóstico preciso, entendendo das características energéticas e emocionais, você consegue ir direcionando, inclusive, as perguntas na anamnese? Isso é incrível. Isso é incrível. Olha só, essa é uma pergunta interessante, tá? Deficiência de Yin no baço não seria deficiência de Yang do baço? Vamos entender o processo. Olha, se nós temos então uma fissura, tá, na língua, é uma alteração de forma. E aí nós precisamos entender de energia Yin e de energia Yang. A energia Yin, ela está ligada à forma. A energia Yang está ligada à função. Tá? Então, quando nós temos uma fissura na língua, já temos uma alteração de forma. Então, eu coloco ela como uma deficiência de Yin, porque na verdade ela já teve uma deficiência de Yang que gerou a deficiência de Yin. Faz sentido isso para vocês? Porque primeiramente, nós vamos ter uma deficiência do Yang, uma deficiência na função. E quando nós alteramos a função do baço, que é fazer a transformação, a maturação e o transporte dos alimentos, né, nós vamos gerar no organismo um processo de alteração da energia do baço. E essa energia do baço, então, sendo consumida, ela vai gerar uma deficiência de Yin que não vai conseguir dar a forma física, então gera o aparecimento da fissura. Tá? Por isso que eu coloco como deficiência de Yin do baço. Respondido, Dani? Faz sentido? Vocês pegaram essa explicação aí? Faz sentido para vocês?
Sim ou não? Por isso que eu coloco como deficiência de Yin, porque a deficiência do Yang já aconteceu, tá? Já aconteceu. A função, se tem uma alteração de forma, a função já foi comprometida, tá? Então, olha, a alteração de Yin e Yang, ela é muito sutil, porque ela acontece o tempo inteiro. É uma energia transformando na outra, é uma energia, né, transformando, transmutando, né, compensando na outra. Show? Então, essas explicações, alguns autores trazem deficiência de Yin, outros trazem deficiência de Yang, mas nós precisamos entender esses detalhes porque Yin e Yang nunca vai estar estáticos, nunca estarão estáticos, tá? Eles estão sempre se transformando, se transmutando, né? São energias opostas, mas complementares. Show, o grande Lucas tá aí, fantástica explicação. É isso aí mesmo, Lucas? Isso mesmo? Essas alterações no fígado podem gerar vento interno? Pode. Ou podem ser causadas também pelo vento interno, tá? Pessoal, aqui dentro de desequilíbrios energéticos é difícil nós batermos o martelo para falar o que vem primeiro, tá? O que vem primeiro e o que vem depois. Por quê? Porque definitivamente energias, elas estão o tempo inteiro em movimento, tá? Estão o tempo inteiro em movimento. Então, a alteração de forma pode gerar o vento com a ascensão da energia Yang, assim como a energia Yang também pode gerar um comprometimento, tá? Gerando uma estagnação. Então está o tempo inteiro mudando. Por isso que as emoções, elas são como um gatilho para gerar esses padrões de desequilíbrios. Tá? Podemos dizer então só deficiência de Qi do baço, já que alterou o Yin e o Yang? Pode, tá? Tanto é que eu falo mais a respeito, né, do Yin e do Yang quando eu já falo da estagnação, porque a estagnação é o próximo passo. Se tem deficiência, começa a acumular umidade, mucosidade e fleuma, então gera uma estagnação de energia. Show? Mas o pensamento é esse mesmo. O pensamento é justamente esse mesmo. Tá? Se nós alteramos a função do baço, ele altera a forma, ele começa a acumular forma, gerando então umidade, mucosidade e fleuma, uma estagnação. Show, perfeito, isso mesmo. Tá? Maravilha, entramos num debate show aqui. Então agora nós temos aqui, né, essa paciente que tem um excesso de calor, um excesso de ansiedade, e essa ansiedade dela pode estar vindo pela deficiência da água em não controlar a água. E quando nós temos, então, um excesso de movimento, um excesso de atividade de energia Yang, né? A ascensão da energia Yang causando ansiedade, né? Passando pelo coração e gerando ansiedade, né? Essa ansiedade começa a se desdobrar, gerando alterações na Terra. E essas alterações na Terra começam a gerar alterações no metal. E essas alterações do metal pioram ainda mais a água. E essas alterações da água compromete ainda mais a madeira, chegando no sangue, tá? Isso pensando num ciclo de geração, mas aqui nós temos tanto o ciclo de geração quanto o ciclo de dominância, inclusive o ciclo de contradominância interferindo em todo esse processo. Assim como a estagnação chega lá na madeira. Chega lá na madeira. Então, para nós trazermos um autocontrole para essa paciente, buscando um tratamento de curto, médio e longo prazo, tá? Nós podemos pensar a respeito de alguns fatores específicos. Como, por exemplo, aqui no curto prazo, ela reclama da ansiedade, mas a ansiedade é algo mais crônico que leva um certo tempo para regular. Mas ela também reclama de uma dor no punho, dor no quadril e sangramento das hemorroidas. Então o que nós podemos usar aqui? Nós podemos buscar primeiro um autocontrole desse curto prazo. Então BP4 com CS6 vai auxiliar nesse máximo desequilíbrio que ela tem, que é muita deficiência e estagnação. Muita deficiência e estagnação. Tá? E esse processo, então, começa com um vaso maravilhoso que também gera o início de um controle emocional. O início de um controle emocional.
Tá? E aí nós podemos usar aqui craniopuntura de Yamamoto para a dor no punho, ponto C, e o ponto D para a dor no quadril. Vamos lá fazer o diagnóstico, fazer a puntura que tem resultados incríveis para a dor no curto prazo. Podemos usar aqui o ponto Herbai, que é um ponto extra muito importante no tratamento das hemorroidas. Assim como associar ele com VG20 é muito importante, porque dentro da acupuntura, o tratamento distal, né, ele tem uma função importante. Então, o ponto VC1, né, o inverso dele seria o VG20. Então, você poderia usar o VG20, né, que ele tem muita indicação para o tratamento das hemorroidas. Show? Então, isso aqui no curto prazo. No curto prazo. Tá? Podemos usar Intan mais VG20 com eletroestimulação para dar um controle nessa ansiedade? Podemos. Podemos usar um C3, C7 para autocontrole também da ansiedade com eletroestimulação? Pode. Eletroacupuntura? Pode. Posso usar triângulo de Buda? Pode. O que mais que eu posso fazer? Posso usar um VC17? E aí, vocês usariam um VC17 nessa paciente? Nesse primeiro momento? Sim ou não? Vocês usariam um VC17 aqui? Nessa paciente? Nesse primeiro momento? Uma paciente que tem ansiedade com sensação de sufocamento? Sim, pode. Mas temos que tomar um cuidado, porque esse é um ponto que atua diretamente no coração, em especial na parte emocional do coração. Então, usando o VC17, o paciente pode desencadear crises de choro, né? Crises de choro sem motivo. Nós podemos utilizar ele para limpar todo o abdômen, né? O tórax. Inclusive ele com o PC6, o pericárdio 6, tá? Mas o paciente pode entrar numa crise de choro interessante. Então você tem que estar preparado para isso, né? Porque ele pode entrar em choro ali dentro do seu consultório ou quando ele chegar em casa. Perfeito? Então, sempre explicar isso para o paciente, tá? Mas se você quer trabalhar de forma mais profunda, fazendo uma ressignificação das emoções, não só trabalhando a ansiedade, porque essa paciente também tem insatisfação, também tem irritabilidade, com certeza tem um mix de emoções por trás e algumas emoções que ela não sabe nem se expressar. Nem se expressar. Quando o seu paciente fala que ele é ansioso, que ele é preocupado, que ele é insatisfeito, que ele é frustrado, será que ele sabe diferenciar o que é insatisfação de frustração? O que é ansiedade de preocupação? Nem nós, às vezes, sabemos expressar muito bem o que são cada uma dessas emoções. Por isso que eu recomendo, então, fazer um tratamento de dessensibilização. E aqui nós podemos usar essa dessensibilização fazendo a dessensibilização do sistema límbico. Começando com o sistema límbico. E aí usaria o sistema límbico junto com o VC17. Por quê? Porque a dessensibilização do sistema límbico faria um processo de melhora, né, de limpeza das emoções que estão aprisionadas ali no sistema límbico, e o VC17 abriria o tórax. Lembrando que esse processo pode desencadear reverberações. Pode desencadear reverberações, tá? Posso usar VB40, F3? Pode. Mas o mais importante é você entender que esse processo de limpeza precisa ser feito de maneira a melhorar o discernimento e a clareza mental. Por quê?
Porque quando um paciente entra em sofrimento emocional, entra em uma crise de pânico, entra em uma crise de ansiedade, que gera uma opressão torácica, que gera algo mais com um desenrolar muito mais intenso, né? O paciente não consegue ter a racionalização dessas emoções. Então vira uma bola de neve e o paciente fica aprisionado nessa emoção e na mente dele é como se ele fosse morrer, como se ele estivesse infartando de tanta opressão torácica. Então precisamos mostrar para esse paciente um caminho para que ele consiga racionalizar e conscientizar essas emoções, para ter clareza mental e discernimento e entender que essa emoção não é o fim do mundo, que ela vai passar, que ele precisa ficar calmo, tá? Que ele precisa ficar calmo. Então clareia a mente ajuda, tá? Ele ajuda a clarear a mente. TA5 também serve para clareza de sentimentos, sim, tá? Mas eu prefiro os pontos da crânio, tá? O discernimento da craniopuntura e clareza mental com o VB14. São pontos que têm resultados mais fantásticos do que esses outros, tá? E aí eu vou entrar na dessensibilização do elemento fogo para melhorar esse excesso de calor, para melhorar essa limpeza dessa emoção, em especial da ansiedade, tá? Por quê? Porque a dessensibilização do fogo vai ativar o sistema emocional, tá? Vai ativar a limpeza do sistema emocional, vai promover um reequilíbrio da ascensão da energia Yang e vai dominar a emoção. Qual é a emoção? A ansiedade. Então, logo depois, podemos fazer dessensibilização de dois elementos juntos? Pode sim associar, sem problema algum, tá? Depois da dessensibilização do fogo, eu faço a dessensibilização da terra pelos desequilíbrios energéticos que tem, assim como a da madeira. E aqui eu já trato um pouco a irritabilidade. E depois venho fazendo a dessensibilização do metal e da água. Por que eu faço dessa forma? Porque quando eu faço específico, né, cada dessensibilização isolada, eu estou fornecendo para o paciente, naquele período, um autoconhecimento para ele entender as emoções. Geralmente, as reverberações vêm num processo de autoconhecimento. Então, às vezes, o paciente nem sente com medo e insegurança. Mas quando você faz a dessensibilização da água, ele vivencia reverberações que mostram para ele sensações de medo e insegurança. Então ele, nossa, eu acho que eu era mais um pouco medroso, tinha mais insegurança. Então fornece um processo de autoconhecimento. Então, a princípio, eu gosto de usar essas dessensibilizações isoladas e depois, com a evolução do tratamento, eu vou fazendo combinações de dessensibilizações. Tá? Show? Perfeito. E isso, então, vai gerando no paciente um autocontrole emocional. E posso ir associando essas dessensibilizações com discernimento e clareza mental. Para que o paciente possa entender todo o processo. Para que o paciente possa começar a ressignificar essas emoções num processo de autocura, de autoconhecimento. Show? Ah, professor, eu sou obrigado a fazer nessa ordem? Não, a ordem aqui vai ser indiferente, porque vai depender da sua avaliação e do seu objetivo. Se eu quero trabalhar mais a ansiedade, eu começo com a dessensibilização do fogo. Mas se eu estou vendo que o meu paciente tem muita ansiedade, mais por medo e insegurança que não está controlando o fogo, eu posso começar com a dessensibilização da água. Não são protocolos fechados. É uma linha terapêutica que você pode fazer inúmeras combinações. Inúmeras combinações. Faz sentido isso para vocês? Isso aqui traz um resultado surpreendente. Um resultado incrível. Um autoconhecimento. Então, se você quer aprender mais sobre esse passo a passo, sobre como fazer isso, como ser um agente de transformação no seu paciente,
E se você quiser aprender ainda mais, dessensibilizar emoções que podem ter vindo lá do período que essa paciente ainda estava no ventre da mãe dela, né? Você pode associar a dessensibilização gestacional aqui, ó, em qualquer momento. Você pode fazer ela aqui, ó, depois do sistema límbico, você pode fazer ela antes do sistema límbico, você pode fazer ela no final. Por quê? Porque nós não sabemos como foi a gestação dessa mãe, se teve alterações emocionais que levaram a cicatrizes emocionais, não no sentido pejorativo ou no sentido ruim das emoções, mas que tenham ficado marcas nessa criança que podem ter gerado. Às vezes a mãe ficou mais ansiosa durante a gestação e gerou um estado de euforia na criança que hoje, na vida adulta com 30 anos de idade, desencadeia as crises de ansiedade. E às vezes não foi uma emoção ruim, às vezes foi um momento de muita felicidade, de muita euforia da mãe. E não podemos culpar a mãe. Não é culpa da mãe. Emoções nós vivenciamos todos os dias. Gosto de deixar isso bem claro aqui. Então podemos fazer essa dessensibilização gestacional, que ela limpa essas emoções, que hoje já existem pesquisas mostrando que as emoções que a mãe vivencia pode inclusive aumentar o hipocampo, o volume do hipocampo no sistema nervoso da criança. As emoções que a mãe vivencia durante a vida intrauterina, né, quando está gestante, interferem na vida adulta. Se você quiser aprender mais sobre isso, as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional estão abertas. E elas se encerram hoje. Então, aproveitem, vai lá no link da minha bio, faça sua inscrição ou me chame no direct, que eu mostro para vocês tudo que tem dentro do curso, com todas as suas dúvidas, para você tomar a melhor decisão de entrar conosco nessa turma e ser um agente de transformação na vida dos seus pacientes. Para que você também tenha uma transformação pessoal e profissional para os seus pacientes. Tá? Cíntia, me chama no direct que eu te mando o link. Certo? Então, pessoal, precisamos entender esses detalhes. Que isso vai elevar o nível da acupuntura, vai elevar o nível do seu tratamento. Então, vou tirar foto do quadro agora, postar lá na comunidade do acupunturista no Telegram, tá? Quem ainda não faz parte da comunidade do acupunturista no Telegram, se inscreva lá, o link está na minha bio, tá? É gratuito o canal do acupunturista no Telegram. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão dessa forma aqui, me mande no direct com a foto da língua, tá? Que eu coloco aqui na lista para nós fazermos, tá? E quem quiser dar um passo a mais, entre conosco no curso de acupuntura na inteligência emocional. Vai ser incrível ter vocês conosco, tá? Olha, curso maravilhoso, muda a forma de atender e tratar os seus pacientes. Nelis fez o curso presencial conosco em Florianópolis no ano passado. Aí esse final de semana teremos em Curitiba, tá? Curso excelente, Espaço Lírio. Certo, pessoal? Então, é isso aí, tá? Encerramos aqui mais um caso clínico. Amanhã não farei porque estarei indo para Curitiba. Vou hoje para Santa Catarina e amanhã estarei indo para Curitiba, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, pode me chamar no direct. Estamos juntos nessa jornada, vai ser incrível ter vocês conosco. Então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Heloísa Mariano, eu fiz em mim mesma, né, as dessensibilizações. Sou outra pessoa agora, fantástico. Maravilha, Heloísa. Depois me conte mais detalhes, tá? Incrível. A Nelis também fez online. Show de bola. É isso aí, pessoal. Então, um grande abraço para vocês, tá? Para quem tem interesse em fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional online, as inscrições estão abertas. Para quem tem interesse em fazer o curso de inteligência emocional presencial, nós temos vaga para o curso de São Paulo, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de julho. Estamos nas últimas vagas. Então, me chame no direct se você tem interesse, para nós já colocarmos o seu nome na lista, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.